Olá, eu sou o Daniel. Vou fazer uma explicação sobre conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais é o primeiro, onde eu tenho essa representação do n. Tem um tracinho antes do n aqui. Então eu tenho conjuntos de números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, são números infinitos. Esse conjunto de baixo aqui, quando ele tem um asterístico em cima, um n com um asterístico em cima, significa que eu estou excluindo o zero, tá? Então ele fica 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente também. Esses números naturais são mais utilizados, em IBGE, para contagem de pessoas, contagem de medidas, por exemplo, a distância. Por exemplo, não existe distância negativa, não existe contagem de pessoas negativa, então é só números positivos. Conjuntos dos números inteiros, representado pela letra Z. Esse sim, esse pega, quando ele tem só o Z, ele pega os infinitos negativos, o zero e os infinitos positivos. Quando eu tenho o Z com um asterístico em cima, ele vale a mesma coisa do N com o asterístico em cima, só exclui o zero. Então eu tenho os infinitos negativos e os infinitos positivos. Conjuntos dos números racionais são menos 2, menos 3 raiz de 2, menos 1, menos 1 meio, menos 1 quarto, 0, 1 meio, 3 sobre 2, e assim vai. São infinitos também. Mas note que agora eu tenho frações. Esses números inteiros, eles podem ser considerados uma fração. Por exemplo, menos 2 pode ser menos 10 dividido por 5, que é mesmo menos 2. Então, os racionais, eles permitem ser tantos números, quando você divide, ele dá um número, vamos dizer assim, o 0,25, menos 0,25. Ou ele pode ser uma dízima periódica. Por exemplo, 5 dividido por 3 é 1,333356666. Então, ele é um número racional. Conjuntos dos números irracionais. Esse sim, esse é a raiz de 2, por exemplo. A raiz de 2 é 0,41, 42, 135 e assim é infinitos números, porém ele não tem uma dízima periódica após a vírgula. Raiz de 3 também não tem infinitos números depois da vírgula, porém não tem um termo que se repete. O π, que é muito conhecido também, por exemplo, 3,1415. Se, por exemplo, muitas pessoas forem fazer um cálculo e usar o 3,14, só se for alguma conta que eles pedirem para usar o 3,14. Porque se utilizar só o 3,14 sem pedir, a conta pode dar um erro muito grande, né? Vamos para conjuntos dos números reais. Conjunto dos números reais, você já pode colocar ele numa reta numérica. A considerada a reta real, que temos o menos 2, o menos 1 sobre 5, o menos raiz de 2, o menos 1, o menos raiz de 3 sobre 4, o 0, o 0,5, o 1, e assim ele é infinito para cá e infinito para lá. Nota que ele está abrangindo quase todos os números da reta real. Ó, esse conjunto abrange os racionais e irracionais. Então, temos aqui um racional aqui e temos aqui um irracional. O irracional também, porque você pode dividir ele por 10 dividido por 5.
Conjunto dos números complexos. Esse já abrange todos os outros conjuntos. Por exemplo, se você tem uma equação do segundo grau, incompleta, com certeza, né? X² mais 1, isso é igual a zero. Dentro dos reais, não existe. Não existe. Se você colocar dentro dos reais, não existe. Porque eu tenho x² é igual a menos 1, tá? Mais, eu passo ele a menos. E eu vou ter raiz, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Poxa vida. Raiz quadrada de um número negativo. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo? Né? Porque a raiz quadrada ela é assim. Qual o número que você multiplica por ele mesmo que vai dar um número negativo? Então, vamos dizer assim, dentro dos reais não existe, mas nos complexos existe. E é representado pela letra I. E é chamado unidade imaginária. E sua característica fundamental é que I² é igual a menos 1. Aqui está um diagrama de Venn. Vocês podem notar que aqui estão os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números reais. Dentro dos reais eu tenho os irracionais. E o que abrange todos são os números complexos. Ok, é só isso por enquanto.